Você já tentou tirar um dia de folga e ficou com a cabeça cheia de culpa? Já sentiu que parar é perder tempo? Hoje a gente vive num mundo onde o descanso, que deveria ser algo tão natural, virou quase um vilão. Na sociedade do desempenho e da produtividade, parar é visto como perda de tempo. É como se a gente tivesse que se justificar para descansar, provar que já fez o suficiente para merecer uma pausa. A gente não dá espaço para o tédio, para fazer nada, para simplesmente existir. E parece que até os momentos de lazer precisam ter uma utilidade, um propósito, uma meta. Quando foi a última vez que você se permitiu estar com quem importa, sem sentir culpa por não estar produzindo? Curtir um café demorado, uma conversa sem hora para acabar, ou um domingo preguiçoso sem pensar no que vem depois? Uma vida sem descanso não é sinal de força, é um caminho certo para exaustão e adoecimento. Parar é resistir a essa lógica de que a gente precisa estar sempre entregando, sempre fazendo. Descansar é cuidar da mente, do corpo e do que realmente importa. Uma vida sem descanso é uma vida adoecida. E com este texto começamos mais um episódio depois de um período aí de pausa do podcast. Eu acho que foi um tema muito bem pensado, né, Débora? Pra gente falar também desse lugar do descanso, da pausa, do incômodo que gera. Então a gente escolheu abrir mais um episódio com este tema. Eu acho um tema muito provocativo. E o texto também, né? Porque ele gera vários questionamentos, várias perguntas que eu acho que se pensar de uma forma geral, a gente não se pergunta tanto isso, né? Eu acho que o descanso é algo que gera muito mais desconforto do que conforto. Então, bem provocativo. Sim, eu acho que pensando nisso, né, desses lugares que o descanso ele gera na gente, principalmente de desconforto, que a gente podia começar falando como que foi pra gente, né, essa pausa, esse período de descanso, porque foi um momento que a gente precisava, né, precisava priorizar a gente ali também e o nosso descanso. Como foi pra você esse período de pausa? Conta um pouquinho pra gente. O que você sentiu desse lado aí? Eu acho que foi um período muito ambíguo. Foi muito bom, mas também foi horrível. Justamente por conta de que, pra mim, descansar é muito difícil. E aí, abrir mão de uma coisa, pra mim, faz muito sentido. Falar, não, eu preciso dar uma pausa pra eu continuar fazendo isso bem feito. Eu acho que isso gera muita coisa ruim, né? Pelo menos em mim, eu acho que me traz questionamento de... Caramba, será que eu tô fazendo bem feito? Será que... Por que eu tô tão cansada? Por que isso? Porque aquilo gera vários questionamentos. Então eu acho que essa parte é ruim. Porque a gente tem que racionalizar, tem que sentir, tem que fazer tudo, cada coisa no seu tempo. Então leva um pouco mais de trabalho, é um pouco mais cansativo. Só que ter feito a pausa pra mim também foi maravilhoso. Sabe, no sentido de organizar a cabeça, de firmar aquilo que é pra ser, o que não é. Então pra mim foi muito ambíguo esse período. E pra você, como que foi? Eu acho que eu posso falar que pra mim também foi muito ambíguo, assim, porque a gente gosta muito de estar aqui, de fazer e até de conversar. Então, não ter esse espaço também me... é difícil também não ter aqui, né? Também me gerou... sentimentos tristes também de não estar fazendo isso. Mas, de certa forma, eu acho que a gente precisava desse descanso para até reorganizar as ideias, né? Porque o podcast, ele mexe muito com a nossa criatividade. A gente precisa pensar nos temas, a gente precisa pensar em como ele vai ser estruturado. E, querendo ou não, demanda muito da gente, né? E a gente tem ali o nosso trabalho como psicóloga também, que já demanda muita coisa também. Então, da gente pensar e ressignificar esse período, né, de descanso como um período que foi preciso. Mesmo que a gente doeu pra gente ficar longe daqui, mas que foi preciso olhar um pouquinho pra gente nesses processos, né? Uhum. E aí eu penso, Débora, o quanto que você trouxe, né, desse desconforto de gerar sentimentos ambíguos e até de desconforto, o quanto que
estar no lugar de descanso hoje, na sociedade que a gente vive, é visto por muitos como algo até errado, né? Total. Até porque a gente vive numa sociedade da produtividade, né? Então, totalmente errado. Talvez se a gente pensar em grandes criadores de conteúdo, o descanso que a gente fez, a pausa é totalmente inadmissível, né? Porque você vai perder audiência, você vai perder patrocínio, você vai perder isso, você vai perder aquilo, você perde credibilidade. Então, se a gente olhar de uma forma geral para a sociedade, tá uma coisa presa à outra. E aí as pessoas não fazem uma pausa para ter esse descanso. Parece que a gente tá sempre perdendo algo, né? Com esse Exato. descanso. E eu acho que vale a gente colocar aqui também, me veio na cabeça, até a nossa profissão, né? A gente trabalha como autônoma. Então a gente precisa estar gerando, estar em movimento o tempo inteiro, porque se a gente para, a gente não ganha dinheiro. Então, até pra gente, assim como essa questão do descanso, a gente vai ter que ressignificar isso. Porque descanso significa não produzir, produzir significa não ganhar dinheiro, e não ganhar dinheiro, assim. Então, uma coisa vai levando a outra também, e a gente fica bem amarrado nessa lógica. E eu acho que não é só pessoas autônomas, assim, até pessoa CLT, né, de pensar assim, como que vai ser a empresa sem eu estar lá, como que vai gerar tudo isso. Óbvio que eu tô falando assim numa questão mais de trabalho, mas como que dentro dessa lógica que a gente vive do trabalho, descansar é tipo um atestado. Você tá fazendo alguma coisa de errado, alguma ponta vai ficar solta, vai dar errado. Então, como que isso vai envolvendo a gente também, né? Nossa, muito. Você foi falando e eu já fui me vendo. Sabe a história da minha vida? Porque eu acho que eu cresci muito nessa construção dessa produtividade. Aí você falou dessa questão. E, na verdade, olhando pra trás, eu consigo me ver dessa forma, tanto sendo CLT, tanto sendo autônoma. Então, eu não lembro se eu já falei em algum outro episódio aqui, mas eu comecei a trabalhar com 14 anos. E aí eu trabalhei dos meus 14 até os 25. Direto. Então, nesses 11 anos, eu acho que eu tirei 2 ou 3 férias. Em 11 anos. Uau! Então, eu era a pessoa que vendia as férias porque eu precisava do dinheiro. Então, descansar pra quê? Se meu trabalho é só mental, não é físico. Descansar pra quê? Se eu já descanso no final de semana. Então, era uma coisa puxando a outra. E aí, levando em consideração que durante esses 11 anos foi o período da faculdade também. Então, pensa no cansaço extremo que eu já não estava. Eu trabalhava muito longe da minha casa e fazia faculdade mais longe ainda. Então, era um cansaço físico absurdo. E sem falar do mental, né? E aí, olhando pra trás, eu consigo perceber o quanto que eu tinha uma dificuldade pra descansar. E aí, quando eu fui pra essa vida de autônoma, meu primeiro ano atendendo, eu trabalhei em todos os feriados que teve no ano. E aí, eu propus que eu não iria trabalhar mais em feriado. Só que pra quem vem de uma rotina extremamente puxada de não descansar, 11 anos seguidos sem descansar praticamente, falar, não, eu não vou trabalhar hoje porque eu não preciso, não falando financeiramente, né, mas falando não preciso, tipo, não quero, eu vou escolher não fazer isso. É muito difícil. É uma desconstrução, assim, horrível. Porque volta pra esse lugar de sentimentos ambíguos. De tá tudo bem, eu tô descansando, graças a Deus. Mas é horrível de eu não sei o que fazer, eu devia estar ganhando dinheiro. Então é um mix, sabe? Me parece que chega até um lugar meio aversivo, né? Como que a gente... Porque é isso, é estar em movimento. É como se a gente estivesse viciada em estar em movimento. E aí, quando a gente para por inúmeras questões, o quanto que isso é errado na nossa cabeça também, a gente associa como algo errado. Mas aí, você contando da sua história, o que gerou depois de ficar todo esse tempo, assim, sem tirar descanso? Como que foi pra você a primeira vez que você viu que precisava tirar descanso? Nossa, foi muito difícil o primeiro passo de perceber isso, de olha, eu preciso descansar. Porque foi exatamente nesse período de eu tava muito sobrecarregada com o trabalho, com a faculdade. Então, quando eu iniciei na empresa que eu trabalhava, ela era muito próximo da minha casa, tipo, 15 minutos da minha casa.
E aí essa empresa, ela mudou pra uma cidade vizinha. Então não era mais São Paulo capital. Então eu tinha que sair de casa muito cedo pra chegar lá, pra começar o expediente. E aí eu saía de lá e já ia direto pra faculdade. Então eu ficava às vezes na faculdade 1h30 esperando a aula começar. Então cansada de acordar 4, 5 horas da manhã. E aí chegava da faculdade em casa 00:30, pra levantar no outro dia 4 e pouco da manhã pra ir trabalhar. Então começou a ficar insustentável. E aí eu acabei pegando uma férias. Eu lembro que foi em 2019. E aí eu falei, não, eu vou tirar férias. E aí resolvi viajar. E aí, por que eu nunca fiz isso antes? Eu quero viver nessa vida. Não quero trabalhar, eu quero viajar. E aí foi maravilhoso. Então eu peguei 5 dias de viagem, né? E aí fui pra Santa Catarina. Acho que foi uma viagem muito marcante pra mim. Um dos pontos foi exatamente isso. Porque foi a primeira vez que eu me permiti descansar. Sabe, de deitar e dormir sem precisar acordar cedo no outro dia. E se era pra acordar cedo, era acordar cedo pra distrair a minha cabeça. Não era pra sentar na frente de um computador e ficar o dia inteiro ali falando com pessoas, atendendo demandas. Então, pra mim, esse processo foi o que abriu os meus olhos, tipo, caramba, existe uma vida além disso daqui. Eu posso sim fazer uma pausa. Eu posso sim sentar em frente uma praia e ver o pôr do sol. Até porque eu nunca tinha tido essa experiência de sentar na praia e ver o pôr do sol. Sentar em um lugar e ver o sol se pondo. Porque eu saía de casa muito cedo e chegava em casa muito tarde. Eu não tinha vida. Então eu acho que esse ponto que fez eu perceber que eu precisava de descanso. Então, de 2019 até 2022, que foi o período que eu fiquei nessa empresa, acho que foi mais ou menos isso, pra mim foi horrível. Porque eu percebi o quanto que eu tava cansada nesse período. E veio pandemia, que mexeu também, eu acredito, que com todo mundo, de alguma forma. E aí o cansaço ele foi só aumentando. Porque além de já estar cansado do trabalho, eu tive que vir trabalhar de casa. Então eu fiquei 3 meses trabalhando de casa pra depois ir pra empresa. Então veio uma pressão muito grande e eu comecei a adoecer muito. Muito mesmo. Então eu não conseguia lidar, eu não tinha força, eu não tinha energia pra fazer nada. Eu só chegava do serviço, deitava e dormia. Tinha dia que eu não conseguia nem tomar um banho, de tão cansada que eu tava. Eu só encostava e dormia. E aí eu percebi que não tava certo. E aí, fazendo paralelo, também foi no período que eu iniciei a terapia, né? Que eu percebi que eu tava ficando muito doente. E aí o meu trabalho tava me adoecendo. A minha rotina, por não ter um período de descanso, tava me adoecendo. Que interessante, assim, te ouvir falar sobre isso, porque mostra exatamente isso, né? Como a gente fica ouvindo e muitas vezes a gente entra nesse processo de movimento muito porque a gente precisa entrar, né? Não querendo fazer a crítica ao capitalismo, mas já fazendo. É um sistema que envolve a gente, né? A gente tem a opção ali de vender parte das nossas férias, esse dinheiro vai entrar e vai fazer bem pra gente. É algo que a gente faz, ou a gente pode pensar em pessoas que têm dupla jornada de trabalho também, porque precisam do dinheiro. Então a gente fala de um problema que ele é bem mais intrínseco, assim, na nossa sociedade, né? Então, mas o quanto que, mesmo dentro dessa lógica, a gente acaba adoecendo, e acaba adoecendo muito. Né? Porque isso mexe com tanto coisas físicas quanto mentais, né? A gente entra num processo de exaustão, nosso corpo para de responder, ou a gente começa a ter algumas vezes crises de ansiedade, a gente vai entrando num processo de adoecimento porque o nosso corpo não foi feito para essa carga, né, de trabalho, para essa carga de responsabilidades, né? Então é como a gente vai se envolvendo muito nisso, né? Sim. E eu acho que a minha experiência, assim, com descanso, ela veio já depois, eu acho que quando eu tava começando a trabalhar com a psicologia, porque até então eu era, né, CLT, e aí eu tinha horários muito bem estabelecidos, assim, eu nunca tive muitas questões em ser regrada, assim, com os meus horários. Esse é o tempo que eu tenho de trabalhar, esse é o tempo que eu tenho de estudar. Na verdade, pensando aqui agora, eu acho que eu era, assim, muito com os estudos, eu extrapolava um pouquinho os limites, assim, sabe?
De querer, tipo, sempre trabalhei e estudei, de querer estudar em qualquer brecha de horário que eu tinha. Então, às vezes, eu virava à noite estudando. Eu me forçava muito, era um negócio quase que... A minha autocrítica de punição, assim, ela ficava bem, bem forte, assim, sabe? Até eu entrar num processo de adoecimento em si. E aí, na terapia, que eu comecei a dosar isso. Então, até chegar, né? Isso foi na minha primeira faculdade, que eu fiz de biomedicina. Então, eu fui entendendo os meus limites até então. Já trabalhando com a psicologia, foi um processo muito louco, assim, na minha cabeça, porque eu não tinha mais os horários pré-estabelecidos, né? Então, você não tem, assim, você entra tal hora e sai tal hora. Eu podia escolher, porque a gente trabalha com a clínica, e a clínica permite você modelar ali os seus horários. Então, eu ia encaixando coisa. Quando eu vi, eu tava em 2 trabalhos voluntários, tava fazendo muita coisa junta, coisas da clínica, coisas fora da clínica, porque eu achava que eu tinha que ocupar aquele tempo com muitas coisas. E isso não veio com um processo consciente, sabe? De que aquilo estava acontecendo. Veio porque eu comecei a não dar conta. Que aí eu sentei, eu lembro até uma conversa que eu tive com a minha irmã, e a minha irmã falou assim, você tem ideia de tudo que você tá fazendo? Olha todos os projetos que você tá, todos os trabalhos que você tá fazendo, é muita coisa. E aí eu parei e falei assim, tá, é muita coisa. Né? Eu não trabalho só com atendimento, todo o por trás da psicologia também é um trabalho, o estudo que você tem, os documentos ali que a gente faz, a supervisão, tudo é trabalho, né? Até produzir para as redes sociais é um trabalho. Então, eu fui entendendo isso porque eu não descansava em nenhum momento, sabe? Eu usava todas as brechas de horário que eu tinha para fazer alguma coisa. E isso virou exatamente isso que a gente tá falando, né? De ser viciada nesse movimento, de precisar produzir o tempo inteiro, até ver que eu não tava dando conta, que eu não tava nem mais achando legal fazer o que eu tava fazendo. Né? Veio vários sentimentos desse aspecto, assim, né? De começar a me questionar se eu realmente gostava de fazer tudo que eu tava fazendo. Então, legal de ver as nossas histórias e como, de certa forma, elas acabam se encaixando de formas bem diferentes, mas nesse movimento dessa dificuldade do descanso, porque eu acho que isso representa muito o que a gente tá vivendo na sociedade hoje, né? Exato. Eu ia até te perguntar se você acha que... Qual você acha, na verdade, que é a diferença entre essa relação que nós temos hoje com o descanso e como ela era antes? Você acha que tem alguma diferença? Você acha que é igual o descanso pra gente hoje, como eram pros nossos pais, sabe? Há anos atrás? Sabe que eu acho que pra gente pensar isso, dá pra gente pensar de diversas formas, né? Dá pra gente levar pra um lado mais do trabalho ou até de outras esferas da nossa vida. Mas eu acho que é diferente, porque o contexto que a gente vive é muito diferente, né? Principalmente de trabalho, a ideia que a gente tem de trabalho, e eu acho que o mundo que a gente tá vivendo hoje, né? Então, tudo, se a gente pensa assim no valor que a gente gasta para sobreviver, aqui em São Paulo, aumentaram os preços de muitas coisas, então a gente precisa de cada vez mais ter mais trabalhos para conseguir suprir essa necessidade financeira. Isso leva a gente também ao movimento de eu preciso produzir para ter dinheiro para conseguir me manter. Eu acho que isso acaba adoecendo um pouquinho. E eu acho que no passado, não que não tivesse isso, eu acho que tinha isso. Mas a lógica de trabalho era um pouco diferente, né? Como que você vê assim? Como que é pra você isso? Você foi falando e eu fiquei pensando o quanto que a resposta dessa pergunta ela vai ser primeiramente muito individual pela história de vida. Porque talvez, vou citar um exemplo muito simples, até focando nisso de como era pros pais e como que é pra gente hoje. Então, você já comentou que você e sua família sempre viajavam. Então, eu imagino que no período de descanso dos seus pais, eles optavam por viajar, por sair. Então, o teu descanso
mesmo na época dos seus pais, eu acho que ele vai estar muito atrelado a isso. Então, talvez o teu cérebro ele vai estar condicionado a isso, de entender que para eu descansar, eu preciso viajar e estar longe do trabalho. Estar longe da minha rotina, estar longe de São Paulo. Então, eu acho que essa é uma parte da resposta, de que eu acho que isso vai estar atrelado muito à questão de vivência mesmo. Até porque, pra mim, o descanso pros meus pais, eu não sei se seria. De verdade, porque eu nunca vi meus pais descansarem. Pra mim, isso soa muito maluco. Então, pra mim, faz sentido eu ter essa lógica de não conseguir descansar, porque pra mim isso é algo normal dentro da minha realidade, da minha história de vida, o não descansar. Mas eu acho que também vale eu trazer um recorte muito importante. Eu acho que tem uma diferença também, porque hoje a gente tem acesso a redes sociais, né? Então, eu acho que a internet em si, eu posso falar por mim, e eu acho que até por história de alguns pacientes, eu acho que a internet, ela traz muito cansaço. A gente tá muito conectado e a gente não descansa. Então, eu acho que hoje a relação que nós temos com o descanso, ela é muito diferente. Porque tem gente que vai descansar como? Deitar e ligar a Netflix, deitar e pegar o celular e ficar 3 horas aqui, ó, rolando. E aí, na verdade, pra mim, isso não é descanso, porque você vai estar enchendo a sua cabeça com um monte de conteúdos, vários estímulos. Então, um vídeo sobre a guerra, um vídeo sobre dancinha, um vídeo sobre famoso que se separou. Você tá enchendo a sua cabeça de conteúdo, então, como eu disse, pra mim, particularmente, isso não é descanso. Isso pra mim é uma forma de eu me cansar mais. Então, meu descanso é eu estar longe do celular, às vezes até longe de televisão, sabe? Sentar e conversar e prosear, só isso. Então, eu acho que a maior diferença pra mim, da nossa geração pra geração dos nossos pais, é o celular. Então, ao mesmo tempo que ele facilita, ele atrapalha. Porque também eu posso trazer a questão do trabalho hoje em dia em home office. Que facilita muito, as pessoas não se cansam fisicamente tanto quanto ir até a empresa e voltar. Só que ao mesmo tempo também as pessoas estão muito conectadas e elas não descansam porque o trabalho tá em casa. Então eu posso atender mais 30 minutos, mais 1 hora. Então eu acho que pra mim essa é a maior diferença e que facilita e também complica tudo. Nossa, sim. Você trouxe um outro ponto, né? De como a nossa cabeça, ela vai pra lugares distintos, assim. O descanso, ele tá presente em todos os dias da nossa vida, né? A gente precisa de períodos de descanso. E como a gente não se dá esse tempo, né? Uhum. Eu acho que essa lógica que a gente tá falando da produção, ela vem muito nesse ponto também das redes sociais, de você consumir, né? E é muito louco, porque se a gente pensa nas mídias sociais, nas redes sociais, é um consumo muito passivo, né? A gente tá ali só consumindo todo aquele conteúdo e mesmo assim cansa muito o nosso cérebro, porque a gente tá ativando várias áreas nele enquanto a gente tá vendo vídeos ali, né? Vídeos de 1 minuto, em 1 hora você consegue ver uma infinidade de informações e de coisas muito grandes. E dá uma sensação, não sei como que é pra você isso, mas pra mim me dá uma sensação de que se eu não tiver atenta e antenada ao que tá acontecendo, eu não vou fazer parte. Então, de precisar a todo momento, sabe, ver, sei lá, desde notícias banais, tipo, fulano e beltrano se separaram, até o que tá acontecendo na guerra, sabe? Parece que se eu não tiver ligada, se eu não tiver consumindo esses conteúdos, parece que eu vou ficar muito pra trás, que eu não vou conseguir me relacionar com as pessoas. E eu acho que isso diz um pouco também, né? De como a gente fica cansada desse excesso de informação, excesso de muitas coisas acontecendo, para além da rotina que a gente já tem, né, de trabalho, às vezes a rotina de casa, a rotina de precisar, de repente, cuidar de alguém que depende da gente. Então, o quanto que isso vai aglomerando, e aí você trouxe um ponto tão importante que eu acho que faz muito sentido, né? Esse é um grande diferencial da sociedade, da nossa sociedade de agora para a sociedade ali desse passado. Então, acho que isso é um ponto importante também. E dessa lógica
Eu acho que de como a gente encara que os trabalhos devam ser hoje para como a gente encarava que eles deviam ser no passado. Então, por exemplo, hoje a gente não consegue só ser uma coisa. A gente precisa ser muitas coisas para além dessa, né? Então, por exemplo, você precisa ser psicóloga, aí você precisa ser psicóloga especialista em algo, aí você precisa ser psicóloga especialista em algo com redes sociais, aí você precisa entender, por exemplo, minimamente sobre marketing digital ou sobre tráfego pago, sabe? Como que você vai encaixar, qual a imagem você quer passar. Aí e aí vai acumulando coisas, né? E a gente fala assim, até de trabalho CLT, você não consegue ser uma coisa só dentro desse trabalho CLT. Então, eu acho que isso também é uma diferença que vem forte, né? Sabe o que me veio na cabeça? O quanto que a gente fica preso nessa ilusão de... Tá, eu tô ganhando pouco, então eu preciso arrumar mais uma coisa pra eu fazer, pra eu ganhar mais, porque eu vou ganhar mais e aí eu vou ter mais qualidade de vida. Só que você se sobrecarrega tanto que você vai ter mais dinheiro, mas você não tem tempo, você não tem estrutura, sabe, pra viver aquilo. Quanto mais a gente ganha, parece que menos tempo a gente tem pra viver, de fato. E a gente vai só se cansando. E aí, a maioria das vezes a pessoa se cansa e chega, às vezes, até no burnout. Sabe, num cansaço excessivo. E aí você já tá adoecido, e aí? Aí vem isso de, será que vale a pena eu trabalhar tanto? Não descansar, não ter vivido a minha vida, pensando só no dinheiro, só em dar conta de tudo, e hoje eu tô doente e não tô dando conta de nada. Até que ponto vale a pena? Eu acho que isso tem uma questão bem importante da sociedade também e de como a gente encara sucesso financeiro, né, como o auge. Então, venderam pra gente que com 30 anos a gente ia chegar no auge da nossa carreira, já com família, com casa, e a gente sabe que hoje a lógica não é essa. Né? Hoje a gente tem demorado cada vez mais para sair da casa dos nossos pais. Enfim, tem todo um porquê assim por trás. E isso faz a gente se comparar e aí querer achar que a gente é culpado. E aí se sobrecarregar com outras formas de trabalho para chegar naquele patamar de sucesso financeiro que é muito irreal a gente ter. Né, quando a gente coloca ali as devidas proporções do mundo que a gente vive. Então, quanto que a gente cai nesses ideais também. Teve um episódio que a gente falou sobre isso também, né? Eu acho que era a crise dos 20, que eram desses ideais que a gente coloca para, enfim, de sucesso financeiro, de sucesso profissional, do lugar que a gente quer ocupar na sociedade, e isso também vai fazendo a gente entrar nessa lógica. Mas eu acho que é uma lógica que ela não é individual, né? Ela é muito social. Se a gente para pensar, até na clínica, tem chegado muitas pessoas com muito adoecimento mental por conta dessa lógica de trabalho. Né, que chegam assim no burnout mesmo. Então, o quanto que a gente vai entrando em muitas esferas, né, da nossa sociedade, assim, e vai trazendo esse trabalho e esse ganhar dinheiro e esse sucesso como a única fonte da gente quase que recarregar nossa vida. Né? Então, o quão importante também é a gente olhar para esses pontos, né? E tem uma outra questão que você trouxe, que é sobre a história de vida de cada um. Porque daí eu acho que essa lógica de mundo que a gente vive, quando a gente junta com a história de vida de cada um, a gente vai dar significado para isso. Né? Então, tudo vai ficar mais intenso. Você não acha, assim? Como que você vê essas duas esferas, assim? Olha, pra eu ser muito sincera com você, eu fico o tempo todo tentando me lembrar disso.
Porque pensando nessa sociedade que você trouxe, eu acho que focando também no pouco que eu trouxe, que pra mim as mídias sociais, elas impactam diretamente nisso, eu fico tentando o tempo todo voltar pra esse pensamento, porque se a gente olhar para essa questão das redes sociais, as pessoas pregam que é muito fácil você ter esse sucesso. E aí eu fico tentando me lembrar o tempo todo da minha história de vida. Então, eu sou filha de pais nordestinos que não estudaram. Eu ter me formado é um grande sucesso para minha família. Então, não falando isso na forma de me vitimizar nem nada, mas tipo assim, eu trago isso como um orgulho. Os meus pais estudaram a primeira e a segunda série só. Eu sou formada. Então, eu fico tentando me lembrar disso, porque eu acho que isso é uma forma de eu colocar o meu pé no chão e falar assim, tá dando certo, o primeiro ponto. Eu acho que isso já é um sucesso, assim, nível hard. E o tá dando certo de caramba, a gente conseguiu se formar, a gente conseguiu montar a nossa clínica, a gente tá conseguindo levantar ela cada vez. Porque eu acho que a internet, ela potencializa isso de que acontece tudo muito rápido. E que se não aconteceu, você tá trabalhando pouco, você tá descansando muito. Sabe, ele prega um negócio totalmente ao contrário, sendo que o descanso é necessário. Até porque se a gente pensar pela lógica, a gente tem 24 horas no dia. A gente precisa dormir pelo menos 8. Então 1/3 do nosso dia a gente tem que descansar. E a gente acha que na vida não é isso. Tem que produzir 24 horas por dia, porque só assim você vai ter sucesso. Então não sei se eu te respondi tua pergunta, mas eu tento o tempo todo voltar para esse lugar para eu não atropelar o meu processo e sempre ter o descanso como essa pauta de importante. Porque pela minha história de vida, como eu te disse, a vida dos meus pais, eles vieram do Nordeste pra cá muito novos e já emendaram a rotina de a vida precisa acontecer e descanso pra quê? Entende? Então eu fico o tempo todo tentando voltar nesse lugar de eu preciso descansar. Eu já tô conseguindo, eu já tô saindo do lugar que eu estava, então eu posso descansar que vai continuar dando certo. Eu acho que isso é muito importante, né? A gente ter essa consciência ali dos nossos próprios processos, do que a gente fez pra chegar aqui e sempre contextualizar. Eu acho que essa é uma coisa muito importante. A gente ficar se contextualizando pro que tá acontecendo agora, né? O que eu já fiz, o que eu tô conseguindo fazer. Porque é muito fácil também a gente olhar e não vê também tudo o que passou e tudo que a gente conseguiu construir, né? Quando a gente se vê no lugar e vê que a gente ainda não alcançou aquele objetivo, a gente quase que invalida todo o processo. Então, ter esse olhar que você trouxe, né, de olhar para a história de vida, de ter acesso, principalmente à nossa história, é super importante nesse processo, né? Eu acho que, trazendo também um pouco da minha experiência, eu cresci numa família, basicamente todo mundo da minha família é SLT. E os meus pais, eles foram construindo o negócio deles, assim. Então, eu tenho esses dois contrapontos, mas de precisar produzir, de precisar... Na verdade, de precisar ter algo estável. Essa era a questão, assim. E quando a gente pensa nas formas de trabalho hoje, né, PJ, autônomo, enfim, freelancer, a gente fala de tudo menos de estabilidade, assim, de ter algo ali que vai entrar certo todo mês. Então, a gente tem que lutar, porque pelo menos eu tive que lutar contra isso, porque era como se eu precisasse demais para ter aquilo e acabasse esquecendo de coisas importantes também, de não querendo dar esse descanso porque eu ainda não cheguei no lugar que eu quero chegar. Então, de quanto que a gente precisa ter ciência também da nossa história de vida e do que a gente precisa ir fazendo para lembrar a gente que trabalhar é importante, mas ter esses momentos de descanso também, né? E o quanto... E aí, ouvindo você falar e até pensando aqui na minha história... Você acha que a cobrança, porque a gente falou de redes sociais, falou das formas de trabalho, você acha que a cobrança desses lugares
de sucesso profissional, de financeiro, até da nossa história de vida, influencia para que a gente entre num ritmo grande de produção e menos de descanso? Total. Porque... E eu vou trazer um ponto dentro da nossa realidade. Eu acho que quando a gente é autônomo, a cobrança ela é muito maior. Porque, igual você mesmo trouxe, você não tem uma carga horária estabelecida. Não são 10 horas de trabalho, 8 horas, 6 horas. É o horário que você faz. Então, a tendência de aumentar essa cobrança e diminuir o descanso é muito grande. Porque não tem ninguém te cobrando. Então, você tem que pegar firme naquilo e você se cobrar. Só que eu acho que isso, não vou falar gente, só que eu acho que tem uma ideia de que o trabalho do psicólogo é só atender. Então, se você atendeu 3 pessoas, você não fez nada. Você não trabalhou hoje. Isso é trabalho. Só que as outras 3, 4 horas que você passou atualizando o prontuário, estudando um caso, fazendo supervisão, isso não conta? Isso também é trabalho, isso também é cansativo. Só que eu acho que às vezes a gente entra nessa lógica que as pessoas às vezes colocam na gente de que nosso trabalho é só atender. E aí aumenta isso de, tá, eu atendi pouco. Tá, eu só atualizei um prontuário, só fiz uma supervisão. Mas é trabalho. Isso exige muito. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que sim, a tendência de aumentar é gigante. E um outro ponto, que é essa questão das redes sociais, pelo menos pra mim, eu tenho muita dificuldade de ser constante nas redes sociais. Em postar, em produzir conteúdo. Porque aí eu acompanho tantas outras psicólogas que são muito presentes. Então, às vezes, eu tô deitada na minha cama com o celular na mão, enquanto a pessoa tá lá postando vídeo, estudando, conceitualizando um caso. Eu fico, meu Deus, eu sou muito improdutiva. Ai, que preguiçosa que eu sou. Eu devia estar lendo Freud agora, Jung. Um livro que eu vou me perguntar se eu sou alfabetizada. Então vem essa cobrança assim, que eu fico, tá, eu não posso descansar. Eu me culpo por estar descansando às vezes. Então é um processo de desconstrução. Então eu acho que esse processo é muito mais difícil do que todo o restante. Porque eu tenho que ficar me lembrando o tempo todo de que, tá, a culpa não é sua, você pode descansar. Você não vai morrer se você tirar esse tempinho pra descansar. Você pode fazer isso amanhã. O quanto a gente pega fragmentos da realidade, e aí seja de redes sociais, que a pessoa posta uma fotinho, às vezes ela nem tá fazendo isso, né? Ela só posta ali, mas a gente pega esses fragmentos, e também até saindo um pouco das redes sociais, até na vida a gente faz isso, quando a gente se apega a uma frase, ou quando a gente interpreta a partir da nossa história de vida, o que a outra pessoa falou. Né? Então, sucesso profissional pode ser algo pra mim diferente do que é pra você. Exato. Né? Então, o quanto a gente vai se apegando nesses fragmentos que a gente tem acesso e vai alimentando muito essa comparação, né? Alimentando muito esse sem tempo, vamos produzir, vamos fazer, essa autocrítica que vem muito grande na gente, né? E isso é muito louco, porque a internet, ela com certeza potencializa tudo isso, mas é algo que a gente faz fora da internet também, né? Até nas nossas próprias relações. A comparação, ela é um bichinho danado, assim. A gente faz nos relacionamentos, a gente faz em tudo. Então, o quanto que eu acho que isso também, né, quando a gente traz para a pauta do descanso, isso acaba influenciando muito todo esse processo, né, de viver nessa vida sem pausas. Total. E você foi falando e me veio 2 coisas na cabeça, mas as 2 estão ligadas. Recentemente eu fiz uma viagem. E aí eu me permiti fazer coisas muito simples, tipo tirar fruta no pé. Coisa que eu não fazia há anos. Uma vez que eu fiz isso, eu acho que foi em 2018. E antes disso, só quando eu era criança. E aí, me permitir ter vivências assim, me trouxe vários questionamentos. Então, tipo, como que seria morar em um lugar assim? Ir pra uma cidade mais tranquila? Onde que eu posso colher uma fruta no pé todo dia, se eu quiser? Onde eu posso tirar um tempo pra viver isso daqui, porque pra mim aquilo ali foi o auge do descanso, do lazer. Sabe, correr, descer a rua correndo pra pegar fruta.
Eu me senti, sabe, aquelas crianças que pode ficar na rua correndo o dia inteiro. Hoje em dia não pode mais, né? Porque São Paulo é muito perigoso. Mas enfim. Pra mim foi o auge do descanso. Só que quando eu voltei pra São Paulo, né? Voltei pra minha rotina. Tava passando café. Assim que eu voltei, eu fiquei pensando o quanto que eu queria ter essa vida. Mas o quanto também que seria difícil ter essa vida. Porque eu não sei como que passa na sua cabeça, mas pra mim morar no interior parece que é uma vida mais tranquila, uma vida mais simples. Parece que as pessoas que moram num lugar assim, que não é uma metrópole tão grande igual a São Paulo, parece que a vida é muito simples. E não simples no sentido de pobreza, mas simples no sentido de simplicidade mesmo. Não sei, não tô conseguindo definir, mas tipo, eu fiquei pensando, por exemplo, o quanto que parece que as pessoas são mais felizes. Elas descansam mais, elas têm menos preocupação de será que eu vou comprar essa casa? Será que eu não vou comprar? Questionamentos que a gente que vai chegando perto dos 30 vai chegando. Tipo, tá, todo mundo casado, tendo filho, com casa, com carro, tendo o top. E aí quando, não sei se você já teve essa sensação, mas ir pra lá me fez pensar de uma forma diferente. É tipo, tá, mas eles estão vivendo, eles não estão preocupados se eles vão conseguir financiar um negócio em 30 anos. Se, sabe, a vida parece que tem um sentido diferente, um propósito diferente. Então não sei se é porque antes, quando eu era mais nova, vinha muito da lógica. Quando eu terminar a minha faculdade, quando eu tiver um carro, quando eu tiver uma casa, quando eu casar. Então era tudo muito atrelado a quando acontecesse. E aí dá essa sensação de eu não estou vivendo hoje. E aí estar em um outro estado me deu muito essa sensação de caramba, é muito gostoso viver hoje. Não é que eu não preciso me preocupar se eu vou conseguir ou não. Só que parece que é muito mais tranquilo, não tem tanta cobrança desse eu vou conseguir. Pelo menos foi isso que eu senti daquelas pessoas ali onde eu estava. Você já sentiu alguma coisa assim? Você acha que é uma experiência totalmente individual? Não. Como que isso veio pra você? Eu acho que é uma experiência que eu já tive também. Eu acho que tem coisas muito importantes que a gente deve pontuar de você morar numa cidade igual São Paulo, assim, sabe? Onde a gente tem algumas questões por morar aqui, né? Então, por exemplo, o trânsito aqui é muito intenso. A nossa segurança aqui é terrível, então a gente vive com medo de que aconteça alguma coisa com a gente, então a gente fica mais hipervigilante. Aqui as coisas são mais caras, né? Então aqui o imóvel é mais caro, morar aqui é muito caro. Então entra nessa lógica, né, do que a gente precisa aqui para se manter morando aqui. Então acho que tem algumas coisas que atravessam e é por isso que a gente tem essa ideia de que a vida no interior é mais simples. Mas você não acha que gera um negócio assim sem fim? A gente sempre tem que conquistar alguma coisa? Total. Acho que a gente tem essa lógica aqui também. Tipo, nunca tá bom. Você comprou um imóvel, esse não tá bom. Você precisa de um maior ou um mais caro, ou numa localização. É como se fosse uma lógica de nunca tá bom. Você tem que sempre trabalhar mais pra conquistar mais. E nunca não, aqui tá tranquilo. Sim, só que eu acho que essa lógica de não ter fim, ela pode acometer qualquer pessoa, tipo, em qualquer lugar, assim, sabe? Eu não acho que é a localidade. O que eu acho é talvez o jeito que a gente interpreta isso. Então, as pessoas que você teve acesso, né? Porque aqui, eu acho que é mais fácil a gente viver dentro dessa lógica, sim. Porque por todos esses problemas que tem aqui na cidade de São Paulo, por ser uma grande cidade, enfim, várias coisas acabam acontecendo aqui. Então, a gente tem esse apavoro, assim, por precisar fazer. E, às vezes, a gente só se dá conta quando a gente sai desse espaço e vai para outros espaços. Então, acho que pra gente cair nessa lógica aqui é muito mais fácil. Mas eu acho que isso tá presente até no interior, sabe? Em pessoas que levam uma vida sem tantas questões, assim, e problemas igual tem a cidade de São Paulo. Mas talvez seja isso, do jeito que elas internalizam,
né? Talvez de um contato maior com a natureza, de priorizar esses momentos, né? De como as pessoas entendem ali o estar com pessoas próximas, em família. Então, eu acho que sim. Na minha adolescência, eu tenho uma amiga que ela tem família no interior, então às vezes a gente visitava a família dela, assim. E eu tive esse primeiro impacto de como era diferente, tipo, a vida que eu tava vivendo em São Paulo pra vida que pessoas da minha idade estavam vivendo nessa cidade do interior de São Paulo. E me fez realmente, eu acho que tem isso, me fez lembrar de coisas importantes, né, de estar com pessoas, principalmente isso, pra mim foi o que mais me pegou, de estar com pessoas importantes ali, de ser, eles faziam de tudo pra estar com aquelas pessoas, sabe, seja, sei lá, dia de semana, que pra mim era muito trabalho, faculdade, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e lá eles sempre davam um jeito de se ver, assim, e aí talvez por ser um lugar menor, por você fazer tudo de a pé, e onde eu moro não é assim. Tudo que eu preciso fazer é ônibus, às vezes 1 hora pra chegar, então dá uma cansada. Então eu acho que pra mim foi nesse sentido, assim, de como as pessoas lidam com aquilo, né? De como elas vivem nessa lógica. E é óbvio que lá eu também conheci pessoas que eram focadas ali no trabalho e nunca descansavam. Mas não era a realidade da maioria das pessoas ali que eu conheci, que eu tive acesso. Então, eu acho que tem esse meio termo. Estar aqui, eu acho que intensifica esse processo. Mas ele pode acontecer em qualquer lugar também. Uhum. E eu acho que um outro ponto também dentro disso, eu percebo o meu desconforto em cidades, assim. Por mais que é muito gostoso, eu acho que quanto mais velha eu fico, eu amo mais ir pra cidades do interior. Que parece que vai dando uma paz interior, uma calmaria. Só que eu percebo também o meu desconforto, por exemplo, em ver os comércios fechando muito cedo. Porque a gente vive na cidade que nunca dorme. Aí você vai pra uma cidade interior, 5, 6 horas, tá tudo fechando. Aí você fica, tá, mas o que eu vou jantar? Eu vou pedir comida aonde? Nossa, pra mim é um absurdo. Porque aqui, se você sair de casa 10, 11 horas da noite, você acha um monte de coisas abertas. Até mais tarde, a gente acha. Então, pra mim, isso gera aquele negócio. Só que eu também pensando agora, não parece meio cruel a gente querer que as pessoas trabalhem até muito tarde? Eu não gostaria de trabalhar esse horário da noite. Só que a gente vem de uma cidade que nunca dorme. A cidade não para. Então, São Paulo, você acha que for, o horário que for. Então, quanto que a gente também é estimulado nisso de descanso pra quê? Trabalhe enquanto eles dormem. Nossa. Literal, né? Uhum. Isso também me choca, sabia? Mas eu não sei se é porque a gente vive aqui na cidade de São Paulo, que se você quiser comer 2 horas da manhã, vai ter lugar que vai te vender uma comida 2 horas da manhã. Então é muito louco você ser exposta a lugares que não funcionam dessa forma. Eu acho que é super sadio, tá? Não ter nenhum lugar aberto 2 horas da manhã. Eu acho que é muito importante não ter nada aberto essa hora. Mas o quanto que... Enfim, aqui é exatamente isso. Essa lógica de a gente nunca para. A gente tá sempre em movimento, até de madrugada. E aí as jornadas de trabalho também, né? Se a gente for falar aqui o quanto que isso influencia, é surreal você ter uma escala de trabalho onde você não descansa, você tem um dia pra descansar ali, né? Então, eu acho que tudo isso influencia muito. Viver aqui viver em São Paulo é um pouco caótico, né? Pensando bem assim. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. E eu nem acho que é só São Paulo. Acho que tem várias cidades que são dessa forma também. Mas o quanto que intensifica tudo isso que a gente falou, né? Sim. Então é isso. A gente quis trazer esse primeiro episódio para trazer um ponto muito sensível pra gente, né, Débora? Que é o descanso, de como a gente, enfim, entende e vê. E a nossa análise também de como a gente tá vivendo
a relação com o descanso. E é algo que tem tudo a ver com saúde mental. A gente precisa dessas pausas. E a gente vê as consequências de viver nesse mundo na terapia, né? Quantas pessoas estão nessa lógica. E aí tem muitas coisas envolvidas que a gente nem é capaz de trazer aqui, que é a história de vida de cada um, né? E isso vai intensificando ainda mais esse processo. Então é isso. Alguma coisa a acrescentar? Nossa, eu falei bastante nesse episódio. Se eu acrescentar mais 30 minutos falando. Acho que eu poderia falar sobre descanso mais umas 3 horas. E eu acharia vários pontos diferentes pra pontuar. Então, melhor não que uma volta com um episódio de 3 horas. Por que não, né? Ah, todo mundo. Eu te amo. Eu amo ouvir você falar. Ai, eu amo essa troca com você, amo. Eu trago um ponto, você traz um outro totalmente diferente, complementa. Eu amo. Sim. Estávamos morrendo de saudade disso, né? Sim. Então é isso, eu acho que essa ideia que a gente queria passar. E aí, nesse finalzinho, acho que a gente pode falar um pouquinho de como que algumas coisas vão mudar, né, no podcast. Priorizando o nosso descanso também. E focando um pouquinho mais em outras partes do podcast que a gente sentiu que precisava. E também nossas emoções sempre em movimento aqui, né? Então a gente sempre vai mudar isso, porque a gente gosta de fazer mudanças também. Então a gente primeiro queria falar, acho que a gente pode começar, né, Débora, falando do Vidas Além da Fama, que era um quadro que a gente gostava muito de fazer. E pode ser que algum dia ele volte, mas nesse momento a gente não vai mais fazer, a gente não vai mais dar continuidade pra ele. Ver o que vai acontecendo, né? Mas a gente quer colocar nossa energia agora em outros processos, em outras coisas. E aí demandava a gente fazer ali toda, porque a gente tinha que estudar a vida de cada celebridade que a gente trazia, tinha que fazer o roteiro, edição, então dava bastante trabalho. Quem sabe no futuro a gente volta, mas então não vamos ter mais de terça-feira o Vidas Além da Fama. Exato. Eu acho que outra coisa também que dá pra gente já pontuar é a questão dos quadros que nós definimos aqui na antiga temporada, né? Nós vamos manter os quadros, só que não na mesma estrutura que antes. Então, antes, cada semana era um quadro. Então, era Conversas que Acolhem, Psique em Cena, e já até esqueci o nome dos quadros. Isso, e se era sempre um na sequência do outro. Nessa nova fase, nós vamos gravar de forma aleatória. Então, a gente vai estruturando, até porque o intuito desse podcast, a gente vai sempre repetir isso, é fazer as emoções se conectarem e gerar essa troca. Então, eu acho que parte dessa troca nesse momento pra gente é gravar o que a gente quiser naquele momento. Sendo bem direto, então, o que fizer sentido pra gente, a emoção que tiver ali, o tema que tiver ali, a gente vai seguindo isso pra gerar essa conexão, tanto entre a gente, quanto com vocês. Então, a gente tirou essa estrutura, então, não vai ter uma ordem dos quadros como era antes. Então, a gente vai gravando de forma aleatória. Uhum. Eu senti assim que às vezes a gente ficava meio presa, né? De tipo, ter que seguir essa ordem. Eu acho que assim vai ficar mais fluido também. E vai ser uma surpresa também. Vocês vão ser surpreendidos a cada nova semana. Que é algo super legal também. Então acho que essas foram as principais mudanças que a gente pensou para essa nova fase. A gente vai focar bastante no YouTube, então a gente vai colocar coisas lá, a gente vai também vai continuar postando ali no Instagram, mas sigam a gente nas redes sociais, porque vai ter várias coisas legais no YouTube, no Spotify, também no Instagram. Dá força pra gente, segue lá no YouTube, ajuda bastante, curte, compartilha. Acho que essas são coisas que a gente precisa reforçar aqui também, certo? Uhum. Certo. Vamos pras indicações? Sim, vamos. Quer começar? Quer que eu comece? Eu
posso começar. Eu pensei, a gente tá falando de descanso, eu acho que vale a pena a gente voltar nos episódios que a gente já fez aqui, que são muito legais. O episódio de comparação é um dos que eu acho mais legais que tem. Então, a minha indicação, na verdade, são duas. Esse episódio de comparação e o episódio que a gente fez de romantização do cansaço. Que ele também é fenomenal esse episódio também. Eu gosto de todos, né? Mas ele fala dessa lógica de trabalho, de como o descanso é importante, dos impactos que tem na nossa vida, né? A gente chamou a Sofia para falar um pouquinho sobre isso. Então eu vou deixar a minha indicação. Mas tem outros também, a crise dos 20, que a gente fala um pouquinho do que a gente falou aqui. Enfim, acho que são episódios assim que dá pra vocês ouvirem e relembrar um pouquinho, que junta muito com o que a gente tá falando aqui. Indicações maravilhosas. Me deu até vontade de voltar lá e ouvir todos eles. Eu acho que eu vou fazer isso. E a minha indicação é uma indicação que a gente já teve aqui em um outro episódio, eu não me recordo em qual. Mas eu tava pensando muito nesse tema e me veio essa série na cabeça, que é This Is Us. Eu acho que ela traz um pouco disso, de como que traz a rotina de 3 irmãos, com rotinas totalmente diferentes, mas que eu acho que em certo ponto os 3 enfrentam essa questão do cansaço, de precisar descansar, de precisar mudar a rota, de precisar reformular a vida para a vida acontecer. Então, seja por questão de trabalho, seja por questão de família, seja por questão de... Cada um tem uma particularidade ali, mas essa série, pra mim, ela veio muito de encontro a isso. Até porque eu acho que é uma das minhas séries favoritas da vida. Porque mostra família, vida natural, sabe? O dia a dia. E eu acho ela muito necessária. Então essa é a minha indicação. E é isso. Muito que bom, porque eu amo essa série. Eu acho que ela cabe de indicação pra muita coisa, porque aborda vários temas. E os personagens principais trazem muito essa questão do trabalho, né? De como atravessa cada um deles. Então é muito bom, assim. Então é isso, terminamos por hoje. Nos sigam. Estamos de volta. Acho que oficialmente estamos de volta. Estaremos aqui todas as semanas. E como a Laura estava falando, nos siga nas redes sociais, Emoções em Movimento Podcast, no Instagram, no Spotify, aqui no YouTube. E encontramos vocês na semana que vem. Débora, quer dar um spoiler de qual vai ser o nosso próximo episódio? Soltar só um negocinho, só um temperinho, assim. Eu tenho a boca de chinelo arrebentada. Não vou conseguir só um spoiler. Mas é um tema que casa muito com esse, né? Inclusive, a gente falou dele aqui. Exato. Algumas vezes. Algumas vezes, principalmente no começo do episódio. Sim, e é uma coisa que todos nós sentimos. Sempre sentimos e acho que sempre sentiremos. E somos humanos, né? Sim. Então é isso, adivinha aí. Qual o palpite de vocês pro próximo episódio? Vou colocar uma enquete no Instagram. Aí vocês voltem lá. Qual vocês acham que vai ser o próximo tema? Então é isso, até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.